seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa destas pessoas haverá difamação. Então, pode ver que se você digitar aí na internet, você vai ver pessoas sendo ungidas com leite, a unção do leite. Outros estão com a espada, outros estão ungindo, igual nós vimos aí, Valdomiro sendo ungido como imortal com espada. Isso é engano. Esses são os falsos mestres que estão por aí, gente. Então, aí você vai vendo igrejas, né? Igual tem muitas. Quem? Congregação Universal. Muitas heresias. Muitas. Se você não se atentar para a palavra de Deus, vai vir um arrebatamento e você vai ficar. Então acontece o quê? Acontece esses falsos ensinos, né? Ungir pessoa com óleo para profeta, para pastor, tá errado. Quando você vai para o Novo Testamento, é com oração, jejum, né? E essas são as partes, né? Que vai ser escolhida as pessoas. Então, o que acontece hoje em dia? Isso é falso. Tudo que tiver fora da palavra do Novo Testamento está falso. Mulher como cabeça da igreja. Isso é antibíblico. A Bíblia não dá base nenhuma para a mulher, né, ser pastora. Então, isso também é falso. Você que está nessas igrejas, se prepara para ficar aí, né, para a grande tribulação, né? Assim diz o Senhor. Você que dá o dízimo também, fielmente, se prepara para ficar aí na grande tribulação também, né? Você que foi batizado errado, igual a congregação e muitas outras aí, batiza em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já vi pela internet eles batizando, e a maioria que lá nem quer que você leia a Bíblia, né? Palavra revelada. Então se prepara para ficar para a grande tribulação. Eu estou pregando por amor a vocês mesmo. Então se preparem, porque assim, aqueles que não der ouvido à pregação pura e verdadeira, esses estão fardados a... Só tem falsos mestres. Então não é só pastor não, é os crentes também, os falsos. Por quê? Porque tem uns falsos que ficam apoiando as coisas erradas, né? Né? Haverá difamação contra o caminho da verdade. Quanto mais, né? Quanto mais a sociedade se afasta da reverência a Deus e a sua palavra, mais se entrega à imoralidade, rebelde e a confusão mental e espiritual, né? A única forma de evitar o caminho da destruição pessoal é absoluta e agarrar-se na graça salvadora de Cristo, que no momento está à disposição de todos nós. Igual o Salmo 119, verso 30, né? Versículo 3 fala assim: movido por sórdia ganância. Será que tem muita gente gananciosa? Então estão cobrando para pregar, estão vendendo as igrejas. Agora me diga mesmo, o cara que vende a igreja, ele pegou dízimo, ele pegou oferta, ele pegou trismo, ele pegou um monte de coisa. E o que acontece? Quando ele vende a igreja é dele para ele vender? Então formou o quê? Uma empresa, né? E se ele vender a igreja, ele teria que devolver todos os dízimos de todo mundo. Aí eu quero ver quando ele chegar perante Deus, o que ele vai fazer. Então, isso são os falsos. Como que eu vou vender uma coisa que não é minha? Eu vou vender a igreja que não é minha. Ah, foi no prédio. Ah, mas eu era o pastor, fulano era o pastor, era o profeta. Mas você vai vender uma coisa que não é sua? A igreja não é de Cristo? Né? Então a ganância, muita ganância, só fala em dinheiro todo tempo. Não prega contra o pecado. Essas igrejas você tem que fugir delas. Para adorar a Deus e para ser salvo, você não precisa ficar dentro dessa igreja. Tem gente que está dentro da igreja e não vai subir. E gente que vai estar no campo e vai subir, à luz da Bíblia. Então, movido por sórdia ganância. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas.
Ou seja, conta muito da vida deles, conta muito, né? Ah, não mexa com ungido, não mexa com não sei o quê. Esses são os falsos mestres, não tem nada de ungido. Então assim, o homem de Deus verdadeiramente, ele leva as ovelhas para Cristo. Não tenha medo deles, que esses daí não estão com nada. Entendeu? Prega, se você não der o dízimo vai para o inferno. Isso são heresias. Igual a Internacional, aquela Igreja Internacional da Graça de R.R. Soares. Também. Então assim, veja o que eles estão falando. Veja o que está na Bíblia, aí você vai ver quem é heresia. Mas Deus levanta profeta de verdade para pregar a verdade. Né? No versículo 3 fala, movido por só ganância e ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanha. Ponto. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Então, a destruição desses daí já está em processo. A Bíblia aqui está dizendo, 2 Pedro, versículo 3, né? Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionados-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, né? Então Deus não poupou os anjos. Imagine aquele que está falando que é de Deus, enganando o povo para pregar dinheiro, né? E o povo aplaudindo. A Bíblia nos diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então você está enchendo o bolso deles. Você dá um monte de dinheiro para esses caras, eles estão enriquecendo, comprando um monte de coisa e você não tem nem onde morar direito. Então, gente, acorda. Deus está nos alertando, né?